Nesses capítulos registrados por Mateus e Lucas, nós encontramos o episódio que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. E ele foi tão marcante porque os ensinamentos transmitidos por Jesus eram muito diferentes dos ensinamentos que eram transmitidos na época. Ouvir que os mansos iriam herdar a terra numa época em que tudo era conquistado através de batalhas. Ouvir que os pobres iriam receber o reino. Os pobres não conseguiam pagar nem os seus impostos. Ouvir que era bom sofrer perseguições, que nós deveríamos amar nossos inimigos. Os fariseus e os escribas, que eram conhecedores da lei, eles não ensinavam essas coisas. É porque eles conheciam e viviam uma lei menor. Mas Jesus veio não só para cumprir a lei menor, mas para ensinar uma lei maior, que tem o propósito de ajudar as pessoas a atingirem o seu potencial máximo. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Então vamos estudar o primeiro tópico desse capítulo. A felicidade permanente advém de se viver da maneira que Jesus Cristo ensinou. Conhecer a si próprio, descobrir o nosso potencial, traz uma felicidade, um sentimento de realização. É por isso que todos buscam a autorrealização. Nesse caminho, a gente procura se espelhar em pessoas que a gente considera casos de sucesso. Passam a ser os nossos mentores. Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho da felicidade duradoura. E ele tem um plano, chama até o plano de felicidade. E ele nos convida para seguir esse plano, que ele mesmo já mostrou que funciona. O caso é que todo mundo quer ser feliz. Mas a questão é, qual é a definição de felicidade? Porque nem todas as pessoas buscam a felicidade nos mesmos lugares. O plano de felicidade, que é o plano de salvação, já existe muito antes de o mundo e as suas próprias necessidades existirem. E o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha é o que compõe esse plano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Resumindo, o que Jesus quis ensinar era a diferença entre as recompensas imediatas, que são momentâneas, versus as recompensas duradouras. A chave de tudo isso está na paciência. Paciência de saber esperar, de ver todo mundo se dando bem agora, curtindo, feliz.
A paciência de saber que eu vou me dar bem só depois. Além da paciência, eu tenho que ter a confiança, porque quem está me prometendo tudo isso é Jesus. Será que Ele vai me dar mesmo isso no futuro? Ou eu confio nele, ou eu não vou encontrar motivação para viver o plano. Observe que Ele sempre usa o verbo no futuro. Eles serão consolados, eles herdarão a terra, eles serão fartos, alcançarão misericórdia, eles verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. As nossas melhores promessas são para ser desfrutadas no futuro. O próximo tópico de estudo é: por que o Salvador comparou seus discípulos com o sal? Dentre inúmeras maneiras de aplicar esse ensinamento de que nós somos o sal da terra, eu procurei ver por um ângulo bem particular. Você já tentou temperar uma comida com um único grão de sal? Faz diferença nenhuma. Precisamos fazer a diferença no mundo. Mas sozinhos, nosso sabor não vai ser notado. Nós precisamos estar juntos, cada um fazendo o melhor de si, assumindo a responsabilidade de ser motivador, oferecendo essa visão para quem está chegando no Evangelho. Dizemos a todos: abandonem suas tradições e práticas culturais que sejam contrárias aos mandamentos de Deus e à cultura de seu Evangelho, e unam-se a seu povo na edificação do reino de Deus. O apóstolo João ensinou que, quando deixamos de caminhar nas trevas, andamos na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existe uma cultura especial no Evangelho, um conjunto de valores, expectativas e práticas comuns a todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O estilo de vida do Evangelho provém do plano de salvação, dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos dos profetas vivos. É manifestado no modo como criamos nossas famílias e conduzimos nossa vida pessoal. Os princípios declarados na proclamação da família são uma bela expressão de nossa cultura do Evangelho. Aqueles que são batizados na Igreja de Jesus Cristo fazem convênios. Na revelação moderna, o Senhor declarou: quando os homens são chamados ao meu Evangelho eterno e fazem um convênio eterno, são considerados como o sal da terra e o sabor dos homens. Para cumprir nosso dever em relação ao convênio de sermos o sal da terra, precisamos ser diferentes das pessoas ao nosso redor. Conforme ensinou Jesus: eu vos concedo serdes o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que será a terra salgada? O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso exige que façamos algumas mudanças em nossa cultura familiar, nossa cultura étnica ou nossa cultura nacional. Precisamos mudar todos os aspectos de nosso comportamento que estejam em conflito com os mandamentos, convênios e a cultura do Evangelho. O plano do Evangelho é baseado na responsabilidade individual. Nossa regra de fé declara a verdade eterna que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal tem poucas funcionalidades, e tudo que dá para fazer com ele é devido às características do seu sabor. Sem isso, não dá para fazer nada com sal. Aplicando como um exemplo na nossa vida, nós viemos aqui na Terra com um propósito bem definido. A Terra foi criada com uma finalidade. Nós somos filhos de Deus e viemos aqui na Terra por um curto período de tempo. E desviar a nossa atenção do nosso propósito, que é aprender e praticar o modo de vida que o Pai Celestial vive, é como se o sal quisesse se transformar em açúcar. Temos que entender como literal essa advertência: lançar fora e ser pisado pelos homens. Se nós quisermos ser como os homens, o Senhor vai nos deixar ser o que quisermos, só que nós vamos estar só, seremos lançados fora.
e nós vamos estar sujeitos às vontades dos homens. Só que nós vamos estar sempre em desvantagens, porque entre os homens a concorrência é muito grande e muito desleal. Por isso, o bom mesmo é ser quem nós nascemos para ser, o sal da terra. Nascemos para fazer a diferença no mundo, para ocupar cargos de liderança não só na igreja, mas na sociedade também. Lembra de José no Egito? Em um mundo em que a grande maioria é corrupta, vamos fazer diferente, vamos ser honestos. Em um mundo em que a grande maioria assiste novela, vamos ser diferentes. Vamos assistir vídeos sobre o manual Vem e Segue-me. Nascemos para fazer a diferença no mundo. O próximo tópico de estudo é: a lei de Cristo substitui a lei de Moisés. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nesses versículos, o Senhor ensinou a diferença entre o que ele estava apresentando e a lei menor que eles viviam. Que não era só não fazer coisas erradas, mas sim que devemos fazer coisas boas, pensar em coisas boas. Lucas registrou isso. Os fariseus, eles viviam estritamente a lei menor, e eles não faziam nada de errado, mas eles deixavam de fazer o bem. Em Lucas 6, nós lemos: e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando. E estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. E os escribas e fariseus observavam-no se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te, e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, pôs-se em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e discutiam um com os outros sobre o que fariam a Jesus. Outro ponto é que o povo tinha muita dificuldade em viver as leis. É por isso que os fariseus se orgulhavam, porque eles conseguiam viver à risca as leis. A lei menor, ela é muito focada na ação. Não adulterarás. Jesus ensinou com a lei maior
que as pessoas tinham que tomar uma decisão bem antes de se depararem com uma situação de escolha, para não precisar escolher ali na hora se vai ser fiel ou não. Ele ensinou que antes da gente escolher se vai fazer algo certo ou errado, a gente tem que escolher se a gente vai pensar em algo certo ou errado. Se alguém que olhar para uma mulher ou um homem para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então eu vejo que a chave de tudo isso está no controle das coisas que nós pensamos, as coisas que nós planejamos para a nossa vida. E o próximo tópico de estudo é: o Pai Celestial realmente espera que eu seja perfeito? Já lemos em Mateus 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Comparando com o que Lucas disse no versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A perfeição começa com a misericórdia, pois quando a gente deixa de pensar tanto na gente e começa a pensar mais nos outros, a gente começa a pensar como o Pai Celestial pensa. E a gente começa a enxergar o mundo como as pessoas perfeitas enxergam. Mateus, ele estava lá na montanha ouvindo Jesus. Já Lucas, ele não estava lá. Acho que por isso que dessa vez Mateus foi quem registrou os ensinamentos com mais detalhes. Mas só que Lucas, eu gosto muito dos registros de Lucas. Ele registrou uma frase que é digna de perfeição mesmo. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Nos versículos 29 e 30 de Mateus 5, Jesus parece bem radical, né? Mas ele estava demonstrando a seriedade do assunto. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e a atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se percam, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui ele nos ensina que a perfeição exige uma postura determinada. E dá para comparar com as decisões radicais dos nossos dias. Se esse lugar que eu frequento me faz baixar os meus padrões, me tenta a desobedecer os mandamentos, eu deixo de frequentar ele. Pode ser clube, escola, pode ser o trabalho. Se esses meus amigos me persuadem a desobedecer o Pai, eu deixo de me relacionar com eles. Pelo menos até eu me tornar maduro o suficiente para resistir à sua influência. E para finalizar, a gente pode estar se perguntando: e para que eu tenho que ser misericordioso mesmo? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Esses ensinamentos que Jesus compartilhou, eles foram uma descrição da maneira que Deus vive. Deus não ama só quem o ama de volta. Já ouvimos aquele ditado: a prática leva à perfeição. Ele não foi inventado à toa. Se a gente não exercitar a misericórdia aqui na terra, como é que a gente espera voltar a viver com Deus um dia? Bem, existem muitos outros ensinamentos, mas a gente vai conversar sobre eles no próximo vídeo. Até lá!